Pois é, gente, tudo bem? Olá para todos que estão aí do outro lado, né? Sejam bem-vindos ao CEMECcast. Nós estamos aqui para apresentar para vocês, né, um leque de assuntos e temas que abranjam mulheres empreendedoras e também a cultura, que é o Conselho de Mulheres Empreendedoras e da Cultura, que está chegando em Apodi. E eu estou muito bem acompanhada dessas duas maravilhosas empreendedoras. Ana Beatriz Melo, seja bem-vinda. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui, né, junto a Josi e a Isiane, participando do CEMECcast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa experiência como empreendedora e compartilhar um pouco a vivência, né, dos negócios. Que bom, seja bem-vinda. Estamos Obrigada. aqui para conversarmos de uma maneira bem light, bem sossegada, como se estivéssemos na nossa sala, né? Na nossa casa. E eu estou aqui com a Isiane Leite, né? Ela que é gerente sênior estratégica e risco organizacional da Visão Mundial. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Nossa, que privilégio estar aqui nesse espaço do CEMECcast, compartilhando conhecimento com mulheres tão consolidadas em nível de mercado. Então, assim, é um prazer poder dividir esse espaço com vocês. Isso é maravilhoso. Deixa eu me apresentar. Eu sou Josi Maia, sou jornalista, cerimonialista, pedagoga. E hoje estou presidente da Associação Cultural Raimunda Dantas. E eu acho que as mulheres hoje, elas estão muito abrangentes, não só nos negócios, não só no empreendedorismo, mas também na cultura. E isso é um leque maravilhoso para o ingresso nesse conselho. Você que está aí nos assistindo, já vai logo marcando o @CEMECapodi e fique ligado em todos os CEMECcasts que estão sendo prontos aqui para vocês, viu? A gente vai começar aqui com um assunto muito bacana, né, que são as mulheres. Que a mulher hoje, ela hoje está dando um pontapé bem bacana diante da nossa sociedade, né? Não só municipal, estadual, mas a nível de Brasil. E a inclusão das mulheres dentro do empreendedorismo. Como vocês veem isso? Então, assim, quais são, primeiramente, né, os maiores desafios para que uma mulher hoje se ingresse no mercado de trabalho, né? Então, eu vou começar aqui por a Isiane, que já está com o microfone na mão. Eu gostaria que ela respondesse para mim. Muito obrigada. Bom, quando a gente pensa em desafios para mulheres, vem uma série de temas, mas eu acho que a gente precisa enfatizar alguns aqui. Acho que viés de gênero é um tema importante, né? A mulher é muito vista, muito marcada por toda a educação que ela tem, que traz uma série de fechamento de portas. Então as mulheres, elas têm que sair batendo e abrindo portas para todas as decisões que ela toma na vida. A economia do cuidado é muito marcada para a mulher. Ela é responsável pelo cuidado com o doente, ela é responsável pelo cuidado com a casa, pelo cuidado com a família, e toda essa economia do cuidado, ele toma muito do tempo. Eu digo que nós somos multifuncionais. Exato. Porque o homem trabalha quando chega em casa, muitos deles, não estou generalizando, mas muitos deles vão deitar, vão jantar, vão repousar, e as mulheres, quando chegam em casa, ainda vão trabalhar. E as mulheres vão continuar. Estudar mais, elas têm que estudar mais, mas elas têm menos tempo de descanso, o que para o cérebro é muito mais difícil, né, de levar toda essa jornada do cansaço. Então, assim, acho que tudo isso traz aspectos limitantes. Mas eu acho que uma coisa muito forte que a mulher traz consigo, até pela educação que ela tem, é o aspecto da resiliência. Então, assim, a gente acaba ultrapassando muitas dessas barreiras por conta dessa resiliência. Tenho que estudar mais, tenho que ter a economia do cuidado. E aí tem todas as lutas também pelo espaço, o espaço do empreender, o espaço e trazendo no empreender uma característica colaborativa muito forte. Eu acho que isso é muito. Acho que o mercado masculino, ele é muito marcado pela competição. Já o mercado feminino, ele é muito marcado pela colaboração. E eu acho que isso é o que a gente traz de mais potente dentro da nossa atuação. Verdade. E hoje em dia ainda tem muito que se conquistar, né? Exato. Porque as mulheres hoje, elas estão a cada dia numa luta ferrenha
para alçar mais voos e mais espaços dentro da nossa sociedade, né, Beatriz? Então, assim, eu gostaria de saber de você, quais são os maiores desafios, né, e como você vê essa superação da mulher hoje no empreendedorismo? Apesar, assim, de hoje as mulheres empreenderem mais do que os homens no Brasil, né, isso já é um dado que a gente tem, as mulheres já enfrentam muitos preconceitos, né? Eu acredito que o preconceito maior em si é da sociedade, desse mundo que infelizmente ainda é muito machista, né? E assim, a gente sempre tem essa dificuldade para estar se comparando ao homem e estar provando que a gente é capaz de fazer algo, né? Infelizmente ainda tem muito esse tabu que a gente precisa superar. E também em relação, eu acho que assim, a dupla jornada de trabalho, né? A gente além de trabalhar como empreendedoras, que requer muito tempo, muita dedicação, a gente ainda tem que estar dedicada à casa, a marido, a filho. E assim, a gente tem também que começar a entender a sociedade que essas atividades podem serem compartilhadas, né? Como a Ziane disse, a resiliência da gente faz com que a gente até acolha, né? Toda a família sempre tipo assim, não, é porque desde sempre foi algo que foi de nossos avós. Foi ditado, né? Foi carta marcada desde... Que é uma responsabilidade da mulher. Só que assim, eu acho que a gente já avançou muito nesse aspecto e a gente tem que entender que são obrigações, né? Atividades que a gente pode compartilhar com as outras pessoas que estão na casa, inclusive com os filhos, o marido, porque a gente precisa também de um momento, né? E isso quando a gente pensa em empreender, o que é que muitas vezes acontece? Medo, né? Frustra, a gente acaba ficando frustrada. Será se eu vou conseguir? Mas aí toda a demanda que eu já tenho, será se eu vou dar de conta, né? E por muitas vezes eu acho que a inclusão da mulher no empreendedorismo passa por essas consequências, que a gente acaba desistindo. Infelizmente, tem muitas mulheres que elas têm a habilidade, têm a competência, mas não conseguem seguir por conta das dificuldades que a sociedade em si, impõe, de muito tempo, já impõe e que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu superar. Mas antigamente isso era comum, né? Hoje, eu tô aqui no estúdio, viu, gente? Onde tem várias mulheres lindas, maravilhosas aqui. E eu tô aqui com Mônica. Mônica Mona Lisa, ela é engenheira. E a gente tem uma noção que antigamente somente homens eram engenheiros, né? Então a gente começa a ver os desafios a partir daí, né? Então, assim, é um engenheiro, é um assistente de pedreiro, que hoje nós temos mulheres como serventes, nós temos várias profissões que se ditavam serem masculinas e hoje femininas, né? E a gente pode destacar alguns exemplos. Assim, para vocês, vou começar com a Ana Beatriz, que já está aqui com o microfone, e para você destacar, porque você é administradora, você é empresária, você já desenvolveu vários projetos sociais, culturais, em parceria com o município, com o executivo, com o legislativo. E o que você pode absorver de tudo isso para engrandecer o seu eu empreendedor, como administradora, como mulher, como mãe? É tudo na nossa vida, eu acho que parte de você ter planejamento. A partir do momento que você tem planejamento, que você consegue ter um planejamento estratégico, que você consegue conhecer o seu produto, vivenciar, né, ter amor por aquilo que você planeja e que você coloca metas alcançáveis, vai ter os riscos têm que ser o quê? São riscos, porém tem que ser riscos que você veja que você não vai, não sejam riscos tão altos, né, que você veja que seja algo que seja alcançável. A partir do momento que você planeja, que você se dedica, né, que você conhece o produto, que você conhece o ambiente, que vivencia, você consegue. Consegue sim. Aí você tem que vencer os seus medos, né? Você tem que ter autoconfiança,
do que você está se propondo a fazer. Eu pensei em várias vezes desistir de não estar aqui hoje. Né? Várias vezes eu pensei, não, vou não. Mas tem um ditado que diz assim, quem quer vai lá e faz, quem não quer sempre vai arranjar desculpa, né? Mas eu ela já está coloquei aqui. na minha cabeça que a gente não pode desistir. Não, de jeito nenhum. Não podemos desistir. Então, assim, se é missão dada, vai ser missão cumprida. Com certeza, está aí. Quando você tem uma equipe, uma rede de apoio também vai lhe ajudar muito. A partir do momento que o seu negócio for crescendo, você tenha bastante cautela em quem você irá contratar, porque ali é a sua cara, é sua autenticidade, o seu produto, é o que você está vendendo, é você, é seu nome, né? Claro. As pessoas associam aquilo dali ao seu nome. Então, assim, tem muito cuidado em relação a isso também. Uma equipe boa, capacitada, vai fazer toda a diferença. Eu sempre digo que o cliente é muito importante, mas a equipe que está com você, o seu time, ainda é mais importante do que o cliente. Porque se você não conseguir entregar um seu produto com qualidade, sua equipe, né, você não vai conseguir crescer. E você tendo uma equipe boa, você vai conseguir satisfazer vários clientes. Então, eu acredito que a equipe também é de suma importância. Para tudo que você vai fazer, seu time, qualquer projeto que seja na sua vida, planejamento e time. Então, eu acredito que são 2 pontos muito importantes. É fundamental, né? Porque assim, a gente vê exemplos de mulheres que conseguiram sobreviver na pandemia e viver com uma renda criada a partir da criatividade de estar trancada em casa e conseguir vender um produto em um momento muito difícil, né? Então, o que você pensa sobre isso, né? Então, o que lhe inspira para dar um pontapé inicial, para iniciar qualquer negócio? Algumas dessas mulheres, alguns desses investimentos, desses empreendedorismos que surgiram na pandemia, eu acho que isso é influenciador, né? Isso é inspirador também, porque a gente vê que hoje muitas mulheres, eu vou falar das mulheres porque nós estamos falando de nós, mulheres, porque nós estávamos conversando aqui antes que as mulheres hoje são mais machistas do que os homens. Então, assim, a gente tem que quebrar esse tabu, a gente tem que quebrar esse paradigma, porque nós estamos lutando por uma causa e uma causa justa. Então, eu acredito que dentro de muitos movimentos, dentro dessa pandemia de empreendedorismo, foram as mulheres que ocasionaram. Isso é um dado científico, um dado logístico, estatístico, que a gente viu que a maioria dos empreendedores dentro da pandemia foram mulheres, com comida, com bijuteria, com vários produtos que chegaram até a sua casa e você consumiu e quis comprar mais. E o delivery também influenciou muito para que isso viesse crescer. Então, eu queria que você falasse um pouco o que é que você acha disso tudo. Para você, isso é inspirador? Sem dúvida, todo movimento de mulheres é inspirador quando a gente pensa nessa economia da necessidade. Em alguns momentos, logicamente, eu olhei, e aí eu tenho sempre um olhar muito crítico sobre alguns temas. Eu olhei com preocupação para todo movimento, principalmente quando você fala em termos de pandemia, quando a gente estava falando muito do subtrabalho, ou quando a gente estava falando da precarização do trabalho. Então, isso sempre, para mim, foi uma visão crítica que eu tinha sobre todo o movimento, todo esse movimento, numa preocupação de como isso podia afetar, essa precarização poderia afetar as mulheres. Mas sim, surgiram uma série de exemplos de mulheres que foram resilientes até nisso, até em movimentos de precarização, que me inspiraram. Falando um pouco sobre essa inspiração, esse movimento inspirador, quando eu decidi, e aí isso foi bem recente, trabalhar com empreendimento também. Eu sempre trabalhei no mercado convencional, aliás, no mercado do terceiro setor, né? Eu tenho 18 anos de experiência dentro do terceiro setor, trabalhando com planejamento, monitoramento e avaliação. E aí, essa decisão de começar um movimento de empreendimento veio da inspiração de mulheres, inclusive mulheres que estão aqui nesse espaço, né? Assim, Mônica Monalisa você citou o exemplo dela, ela foi preponderante nas minhas definições de caminhos.
quando eu comecei a pensar sobre isso, e o que eu vou fazer? Eu acho que foi muito do que as mulheres na pandemia pensaram. O que eu tenho para oferecer? Porque o mercado é muito baseado na necessidade, ele é baseado no problema, necessidade e desejo, né? Então, eu tenho alguma coisa para oferecer que resolve o problema de alguém, eu tenho alguma coisa para oferecer que alguém necessita disso para existir, ou eu tenho alguma coisa que as pessoas desejem muito. Então, eu comecei a pensar, foi Mona Lisa que me instigou a começar a pensar sobre isso, né? E aí, eu percebi que esses 18 anos de experiência que eu tinha, eles sim poderiam ser capitalizados em mentorias. Eu poderia ajudar pessoas que estão em estágios iniciais ou pessoas que já estão no nível de experiência alto, mas que necessitam, digamos, de complemento de informação na área de estratégia, na área de planejamento, na área de gestão de risco. Então, assim, eu acho que isso que passou pela minha cabeça para começar a empreender é muito do que passou pela cabeça na hora da necessidade de muitas dessas mulheres, que qual é a necessidade que eu tenho e como eu posso cumprir com a necessidade de alguém, o problema de alguém, o desejo de alguém, né? Então, assim, eu acho que isso é sempre muito inspirador. Mas esses movimentos iniciais, esses pontapés iniciais, eu não teria dado sem a força, o apoio e a motivação mesmo de outras mulheres. Por isso que eu acho que essas redes de espaço onde a gente está discutindo, a gente está falando aqui com pessoas que estão consolidadas no mercado, que já têm uma experiência vasta. Ela comentava antes com a Ana Beatriz, você nasceu empreendedora. Nasceu, desde pequenininha. Já quebrei, já botei loja, já quebrei. E agora está à frente de uma das maiores redes de TV do nosso estado. Exato, né? Então, e abrir esse espaço de diálogo com pessoas que estão começando, com pessoas que estão se descobrindo nesse universo. Então, assim, sem dúvida a construção de uma rede de apoio, que eu entendo que é muito disso que as mulheres precisaram tanto dentro da pandemia e precisam até hoje, porque a gente vive hoje num mercado, numa constante economia de crise. A gente está com crise climática, a gente está com crise pandêmica, então assim, a gente está aprendendo a viver nesse mundo que transforma muito rápido e que traz desafios novos para a gente todo dia. Eu costumo dizer que nós estamos sobrevivendo a cada dia, porque nós estamos em fase de sobrevivência. Primeiro, nós sobrevivemos a uma pandemia catastrófica. Estamos aqui contando a história e vivendo e sobrevivendo a cada dia, né? Mas diante de tudo isso, eu acredito que todas as mulheres, cada uma tem suas necessidades. Cada uma tem necessidade de um produto de limpeza, cada uma tem a necessidade de comida, cada uma tem a necessidade de material de expediente. E o mundo é constante. Hoje eu chego no seu mercado, amanhã eu chego no dela, e eu vou precisar de todos esses serviços. Mas como Beatriz falou, já quebrei, já montei. Como as mulheres lidam, eu vou perguntar para ela agora, como as mulheres lidam com o fracasso? Qual a mentalidade dessas mulheres com relação ao fracasso e como elas vão mentalizar para retornar? Porque quando a gente fala em fracasso, eu não falo no fracasso absoluto, eu falo no fracasso momentâneo. Porque às vezes acontece o fracasso absoluto, acabou. Mas o fracasso momentâneo às vezes vem para dar um pontapé para que a gente ache um caminho melhor, menos tortuoso. Então, eu queria que você falasse para a gente como foi que você passou esse momento junto ao seu empreendedorismo. Quando eu coloquei o meu primeiro empreendimento, eu tinha apenas 15 anos. Eu já trabalhava como funcionária, comecei a trabalhar com 14 anos, uma loja na Terra Construção sendo caixa. A gente trabalhou juntas. Foi, sim. Foi. Como caixa, né? E com 15 anos, eu e minha irmã abrimos nossa primeira loja, nosso primeiro empreendimento. Era uma loja de roupa. Só que a gente ainda não tinha a consciência, a sabedoria que a gente precisava se dedicar 100% a essa loja. Ainda estudávamos, né, fazia ensino médio. Uma ficava de manhã e a outra ficava de tarde. E aí a gente começou a vender muito fiado. Fiado. Quando a gente viu, eu tinha vendido a loja toda e eu falei, mãe, minha filha, pelo amor de Deus, né? Então assim, a gente ainda não era o momento da gente abrir a loja. Não era. A gente ainda não tinha tanta experiência, não conhecia bem o produto, não conhecia bem o mercado.
Quando a gente for abrir um negócio, a gente, como dizendo, a gente tem que saber a necessidade e a demanda daquele produto. Por isso que é importante o planejamento. Exato. Temos que ter planejamento de tudo na nossa vida, o que a gente faz. Vamos correr risco? Vamos, mas que seja um risco que seja mensurável, não seja um risco tão alto, porque aí você tá investindo naquele negócio, né? Com certeza. Então, aí, como é que a mulher se sobressai de uma situação dessa? Aprendendo com os erros, né? Eu aprendi e eu só fui abrir meu segundo negócio, eu já tinha 23 anos, eu já era formada em administração, Já tinha outra uma certa visão. experiência, já foi um restaurante familiar, quer dizer, eu já tinha um suporte, minha mãe já tinha, eu já fui criada ali, eu já entendia, né? Já entendia de restaurante, totalmente diferente de uma loja de roupa que eu não tinha experiência. Então, serviu como aprendizado. E de um ramo literalmente diferente, né? Roupa, Totalmente diferente. comida, Só que eu gastronomia, não né? Eu não entendia de roupa. Exato. E o restaurante, eu fui criada num restaurante, né? Com 2 anos eu estava dentro de um restaurante. Então, assim, que a gente tenha esse autocuidado, né? E tenha... como eu digo, a gente tem que conhecer. Conhecer o mercado, conhecer o produto, conhecer o ambiente. Porque, assim, você está ali investindo tempo, dinheiro e um sonho, né? Mas talvez, será que você está preparada para aquele momento, né? Então, assim, é algo que realmente a gente tem que planejar. E que as mulheres que tentaram e não conseguiram, que elas tenham uma consciência que foi algo que foi de aprendizado e não que desistam, né? Que ali tenha sido algo que elas possam aprender, que ganhem experiência para que no próximo negócio dê tudo certo. Diante dessa fala de Ana Beatriz, o que é que você acha? Qual o seu ponto de vista com relação a esses acontecimentos do fracasso, né? Enquanto a Ana Beatriz falava, eu ficava pensando sobre um pouco, aí trazendo para o contexto, né, da mulher, ficava pensando um pouco como que a mulher é vista para o mercado, pronta para o mercado. Ela precisa estar acima da média, perfeita. E é isso que ela demanda de si mesma, assim, é isso que ela se autoexige. O homem mediano, ele está de boa, ele fracassa e está bem, faz parte do processo. Para as mulheres, o nível de cobrança é sempre maior. Eu acho que a fala da Ana Beatriz, quando ela coloca a experiência dela de fracasso e quando ela traz em que momento eu me preparei, em que momento eu retorno, em que nicho eu retorno, e trazendo também o conhecimento que ela adquiriu, ela traz também uma perspectiva de que eu não preciso necessariamente ter medo do fracasso, eu posso ressignificar o fracasso porque ele faz parte do meu processo de aprendizado. Talvez, se ela não tivesse vivido a experiência de quebrar pela primeira vez, tão jovem e tão cedo, ela não tivesse, no seu segundo investimento, na segunda vez em que ela tenta, ela não tivesse pensado em tudo que ela fez para melhorar, ela não tivesse feito um investimento nela mesma de melhoria que ela fez por conta da primeira experiência, né? Então, assim, eu acho que para a mulher... É o que eu falo do fracasso, o fracasso temporário. Exato. Que você cai, levanta e segue, que a gente né? tenha consciência que esse fracasso é temporário. Foi uma lição, vamos dizer assim, né? Um aprendizado, né? Isso, e que a gente possa transmitir para as outras mulheres que fracassar faz parte, elas não precisam ser 100% do início, elas não precisam já começar acima da média. Eu acho que isso é muito importante para tirar essa carga de autocobrança que existe sobre nós, né? Pois é, exatamente. E mediante tudo isso, eu vou fazer uma pergunta final para vocês, e eu quero saber das duas. Como as mulheres empreendedoras podem construir, né? Construir e também como elas podem fazer para fortalecer os planos, as redes, né? Não somente profissional, mas também social, pessoal, mediante dessa conversa maravilhosa que nós tivemos aqui, que foi tão leve, tão bacana, e eu tenho certeza que vai inspirar muitas outras mulheres. Eu queria ver de você, que já está com o microfone, mas eu gostaria de ver de você, o que é que você acha disso? Qual fortalecimento empreendedor a gente pode designar para uma mulher que tem uma visão bem além do alcance? Eu acho que esse espaço de rede que a gente se encontra, ele é fundamental para isso.
A Ana Beatriz, por várias vezes, ela falou sobre o medo. O medo é um sentimento muito da solidão. Então, assim, eu acho que quando as mulheres elas entram em espaços como esse, como esse do SEMEC, ou como muitos outros espaços que agrupam mulheres em torno do empreendedorismo, elas passam a se fortalecer, e muito do que é medo passa a ser mito em um determinado momento, e elas começam a transpor essas barreiras. Muito do que é consenso passa a ser outro conceito. Então, assim, acho que isso é o que fortalece. E é engraçado que antes de vir para esse espaço, a gente, vamos falar sobre esse tema, vamos pesquisar e tal. E aí eu comecei a pesquisar sobre redes que já existiam. E aí eu descobri que a Google tem um espaço chamado Google Mulheres. Uhum. E nesse espaço do Google Mulheres tem uma série de informações que são gratuitas. E eu fui vendo que tem uma série de outras organizações que têm espaços de informação, que têm espaços de capacitação que são gratuitos. O que a gente precisa talvez seja de uma curadoria que junte todas essas oportunidades e disponibilize para essas mulheres. Eu acho que a outra coisa é que esse espaço, eu estive com vocês pela primeira vez na semana passada e vocês já me convidaram para participar, para protagonizar espaços. Eu acho que isso é muito importante. Porque às vezes a gente chega dentro de um espaço e a gente sente que ele é fechado demais pra gente, a gente sente que ele não há muito espaço nem para falar, nem para ouvir, Então assim, isso fecha. Eu cheguei pela primeira vez e já estava de portas abertas, já tinha convites, então assim, isso faz uma diferença enorme, porque você começa a enxergar que existem outras mulheres que têm um conhecimento muito amplo e que estão dispostas a compartilhar isso com a gente. E a gente se abre também para compartilhar o que a gente construiu. Então, assim, acho que isso é muito bonito. E, enfim, isso foi inspirador para mim. A gente só tem que incentivar outras mulheres a quebrarem o tabu de que muitas mulheres, as próprias mulheres fecham as portas para as mulheres. E isso não pode acontecer. Exatamente. Então, a gente tem que colocar a ideia na cabeça dessas mulheres que parem de ser machistas, que desbloqueiem a mente e abram mais portas para que outras mulheres avancem mais, não somente no empreendedorismo, mas também em todo o ramo social, que isso é imprescindível. E eu queria saber de Beatriz a opinião dela sobre isso. O meu pensamento é bem parecido com a Isiane, né? Eu também acho que uma rede de apoio é fundamental. Você estar no SEMEC ou em outra comunidade, né, que esteja lhe incentivando, lhe motivando, trocando experiências, né? Nem que possa ser que não seja nem do mesmo ramo, mas só em você ser empreendedora, você tá ali, uma amiga lhe dando apoio. E assim, e também geralmente essas comunidades elas também oferecem cursos, né, capacitação, muitas vezes até um capital de giro, né, o Banco de Mulheres. Então, assim, é muito importante para quem está iniciando realmente se inserir num espaço como o SEMEC, porque ajuda muito, né? Troca de experiência, conhecimento, fortalecimento, eu acho que é o caminho. Intercâmbio é massa. Intercâmbio é tudo. Eu acho que intercâmbio leva você além fronteiras mesmo, não é intercâmbio de você para outro país, mas o intercâmbio empreendedor, um intercâmbio cultural, porque eu acho que tudo caminha junto. E esse bate-papo aqui com certeza vai servir para abrir a mente de muitas mulheres que vão acessar a rede social do SEMEC Apodi, vai lá, gente, @SEMEC Apodi. Lá você vai conferir várias histórias de várias mulheres, vários aprendizados. E com certeza você vai se identificar com qualquer um desses, viu? Preste atenção, SEMEC Apodi, @SEMEC Apodi. Vai no Instagram, segue, confira o podcast, tá certo? Estou aqui com a Ana Beatriz, com a Isiane, a gente vai encerrar esse bate-papo maravilhoso. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Foi ótimo. A troca de experiências. Até a próxima, se Deus quiser. Sim, com certeza. A próxima vai ser ao vivo, tá? A próxima vai ser ao vivo.